Olá, tudo bem com você? Então, hoje nós vamos falar sobre escassez, abundância e transbordo. Você sabe a diferença dessas três e em que patamar você está na sua vida? Hoje você vai descobrir coisas que talvez você não tinha nem se atentado para isso. Então é o seguinte, quando a gente fala de abundância, o que é ser abundante? Ser abundante é você não pensar em escassez. Escassez, Emily, que palavra complicada. Que é isso, escassez? Escassez é quando você tem as coisas na sua vida e acha que essas coisas vão acabar, que você vai morrer, que você vai ficar pobre, sabe? Que você vai ficar em maus lençóis. Então, essa escassez faz com que você ou eu não tome atitudes de abundância. Como assim, Emily? Me dá um exemplo? Vou dar. Por exemplo, quando você vai, por exemplo, no restaurante, e aí você pega o restaurante, quer dizer, você quer ir comer uma boa comida, mas aí você chega no restaurante e você fica olhando a parte direita do menu e escolhe aquela que é mais barata. Na verdade, você não está indo lá e não está escolhendo uma comida para você. Você está lá escolhendo o prato mais barato. Só que o que você esquece é uma coisa muito importante, que você, além de ter um lado racional, você tem um lado emocional. E na hora que você chega e você decide algo para você fazer, que não é o que você escolheu, primeiro, você começa a ter o sentimento de não merecimento, de viver de condição, de incapacidade. São vários problemas emocionais que você está gerando sem nem perceber. Então a escassez é um pouco disso. Por exemplo, quando a gente faz uma administração financeira. Porque agora eu sei fazer administração financeira. Aí eu pego todos os itens, escrevo tudo, porque eu não posso gastar mais do que X. Porque aqui agora o cafezinho tá cortado, o doce tá cortado, isso aqui também não vou comprar, por quê? Porque eu acho que o dinheiro vai acabar, porque eu não me sinto capaz de fazer novas rendas, porque eu sou limitada, enfim. Quando a gente fica focado, olha só o que isso... Por isso que é interessante que a gente aprenda a saber como o nosso cérebro funciona. Porque aí a gente vai começar a compreender como que a gente pensa de forma errada. Quando a gente tá lá e a gente fica administrando por coisas pequenininhas, do dia a dia, de economizar, a gente traz para o nosso cérebro uma tristeza, uma sensação de incapacidade, de limitação, de condição, que só faz deixar a gente para baixo. E outra coisa, o que a gente deve pensar na nossa gestão financeira e não administração financeira é que a gente precisa olhar da seguinte forma. Quando nós vamos adquirir um bem, a gente precisa olhar, esse bem tá me dando retorno? Vai me dar algum retorno? Ou eu só tô querendo comprar para poder mostrar alguma coisa, entende? Aquilo precisa te dar dando retorno, sabe por quê? Porque senão a gente acaba fazendo compras por impulso, comprando coisas que em 10 segundos depois que a gente comprou, acabou a felicidade, a gente já quer outra coisa. Então isso não foi um desejo genuíno seu. Isso foi uma despesa que você gerou na sua vida, que não vai ter retorno e aí sim vai estar incinerando os seus recursos. Então, quando a gente vai comprar algo, a gente precisa
entender que a gente tem uma sociedade que foi programada para a escassez, onde vive de condição. E desde a infância, muito provavelmente, uma boa parte da população brasileira teve o problema de ter limitação no orçamento, né, de ter sido muito difícil a nossa vida. Então a gente já vem com essa programação já enraizada como é que se diz? De achar que não é capaz. Só que a gente precisa entender que existe o outro lado da história. Existe, sabe o que, por exemplo? Que você não sabe comprar, que eu não sei comprar. Porque, por exemplo, pense comigo. Hoje eu quero comprar um carro. Aí eu vou na concessionária, faço um financiamento. Mas e se eu soubesse o que o vendedor de carro sabe que eu não sei? E eu comprasse um carro abaixo do mercado e adquirisse esse carro para mim, eu não estaria na vantagem? Estaria, porque na hora que eu for vender o carro eu vou ter lucro. Não que eu tenha que virar um vendedor de carro, não necessariamente, mas você entende que existe uma informação que você não conhece e que você poderia estar sendo beneficiado com isso? Então, pegue esse exemplo que eu te dei e vá para as outras áreas da sua vida. Será que não está faltando conhecimento seu de saber comprar melhor? E ao invés de comprar um produto de consumo acima do mercado ou no valor do mercado, que você automaticamente quando compra já está perdendo dinheiro, você compre algo que seja abaixo do mercado e que você na hora da venda ganhe com isso e não perca? Isso serve para carro, isso serve para móveis, isso serve para tudo na sua vida. Então a gente precisa mudar a mentalidade de quando a gente for adquirir bens, adquirir coisas, a gente faça a seguinte pergunta: eu vou ter retorno com isso? Mas assim, o retorno não é só financeiro, existe outros retornos, né? Por exemplo, essa questão que eu falei sobre, por exemplo, será que quando eu comprar esse carro, eu vou ter a possibilidade de ter acesso a alguns locais? Porque assim, querendo ou não, o ser humano, de uma forma geral, ele tem uma percepção quando ele bate o olho e vê o outro. Então assim, a sua imagem é importante, né? Os bens que você utiliza é importante, desde que o objetivo seja acesso. Por quê? Porque o cérebro ele tem uma leitura de até 5 segundos. Então, em 5 segundos, a pessoa bate o olho em você e ela já faz ela já traz um significado. Então, nesses 5 segundos, você, por exemplo, pode ter acesso a algumas situações. Então, quer ver outra coisa de custo? Quando você vai para um evento, quando você vai conhecer pessoas novas, né? Quando você compra um curso, aquilo é um custo, não é uma despesa. Por quê? Porque você vai estar num ambiente onde você vai conhecer pessoas novas, onde você vai aprender algo novo e aquilo geralmente traz muitos benefícios para você. Então, você investir num curso, numa mentoria ou num evento, isso tá te dando retorno, entende? Então, o que vem a ser abundância? A abundância é isso, é a gente ter esse olhar de abundância, entender que nós somos capazes de fazer as coisas e começar a combater essa escassez, essa mentalidade que a escassez na verdade está na sua mente. É como você pensa quando você olha para as coisas. Então, começar a mudar essa forma de olhar. Por exemplo, quando a gente olhar, se a gente, por exemplo, for numa loja e a gente comprar quer ver uma coisa que tem retorno? E a gente comprar uma roupa legal, que a gente acha bonita. Qual é o retorno que a gente pode ter nisso? A gente vai ter um retorno onde nós vamos nos sentir bem e nós vamos aumentar a nossa autoestima e essa autoestima vai fazer a gente produzir mais. Se for com esse objetivo, ok. Agora, se for uma roupa para poder você só
se mostrar para o outro, talvez isso não esteja te dando retorno, sabe? Porque essa necessidade de aprovação do outro é uma coisa ruim. Mas se você tem a intenção de comprar uma roupa onde você, por exemplo, vai fazer uma visita a um cliente, ou você vai para um evento específico e você comprou a roupa para aquilo, aquilo é um custo que vai ter retorno. Quando as pessoas olharem para você naquele ambiente com aquele objetivo, ela vai te olhar com olhos diferentes. Entende? Então, assim, a abundância é cada vez mais você tirar a escassez, tirar essa mentalidade de escassez e pensar em uma renda nova. Né? Na gestão financeira, a gente precisa pensar em 2 pontos. Em trazer receitas novas e adquirir coisas que são custo. Por exemplo, a gente pode tranquilamente adquirir uma dívida e essa dívida ser um custo, ou seja, é algo que você vai comprar que lá na frente você vai multiplicar, vai trazer abundância financeira para você lá na frente. Você entende? Então, cada vez mais que a gente combater essa escassez, mais a gente aumenta a abundância, é como se fosse um tanque de água. Se você ficar praticando a escassez, não posso comprar, não merecimento, comprar coisas que vai gastar o seu dinheiro e ficar se limitando, ao invés de você focar em trazer receita e adquirir custos para ir subindo isso, e vai existir um furo de combustível de água aqui embaixo desse tanque, e essa água, ao invés dela crescer, ela vai esvaziar. Você entende a conta como é? Coloca abundância, tira escassez. Cada vez que a gente vai tirando escassez, a gente vai tapando esse buraquinho que tem aqui embaixo. E aí a gente chega ao patamar de ser abundante, que é o quê? Você ser abundante para você, para sua família, você ser grato, você praticar o desapego, né? De não estar carregando, porque toda vez que você adquire algo, não é só, eu tô falando em material, mas você pode levar isso em relacionamentos. Toda vez que você tem uma situação onde aquilo é um peso para você, por exemplo, quando você compra coisas que são despesas para você, você tá cada vez mais ficando preocupado, ansioso. Por quê? Porque não existe uma receita que traga esse respiro para você. Então, sempre tá diminuindo aquilo. Inclusive porque aquela coisa que você comprou, aquele item, ele é parado, ele a gente chama de passivo. Então, ele tá se degradando com o tempo, porque você não soube comprar, comprou ele acima do mercado. Então, quando você for vender, você vai vender abaixo, ou seja, você vai perder recurso financeiro, né? E ainda vai trazer preocupação, porque aquilo não vai, sabe? Essa conta não vai bater. Então, o que você deve fazer? A partir de agora, um exercício. Tudo que você tem na sua casa que não te dá retorno, que é só custo, vamos cortar. E o que é o transbordo, Emily? O transbordo é quando você está cheio de recursos, abundância, sabe? Alegria, conhecimento, habilidades. Estudar o conhecimento são habilidades que você tem. Que você vai enchendo. E quando chega no patamar, você precisa transbordar para o próximo. Por quê? Porque quando você... E conhecimento é uma coisa que é sem fim. Você não tira... Quando você dá conhecimento ao outro, você não diminui o seu. É algo que está sempre retroalimentando. Entende? Então, quando a gente está pleno, principalmente de habilidade, de conhecimento, a gente precisa passar para o próximo. Né? Precisa transbordar na vida do outro. Porque a vida é sobre servir, é sobre multiplicar. Quando você transborda, você está multiplicando. A vida não é para você estar consumindo e nem para você estar poupando. É para você sempre estar adquirindo para transbordar, para ser pleno, para ser abundante, tá bom? Mas esse é o assunto de hoje, né? Se mudou alguma coisa na sua vida, faça comentários aqui. Se você tinha uma percepção de escassez, vamos cortar essa escassez a partir de hoje. E te aconselho a você ir lá no restaurante, colocar a mãozinha do lado esquerdo e escolher realmente o que você quer
comer e ter essa experiência de liberdade, de você poder fazer o que você escolheu e não o que o preço manda. Por quê? Porque você e eu vivemos de decisão e não de condição, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.